Passo a palavra à Clara e muito obrigada, Clara, por ter aceito este convite. Então, é com muito gosto que estou aqui. Hoje a plateia é maioritariamente masculina, ontem era feminina, já que era aquele clichê das meninas é que são da comunicação, mas se calhar não. Portanto, é mesmo com muito gosto que estou aqui. Quando recebi o convite eu disse logo que sim, mas depois fiquei a pensar, no que é que eu me meti, o que é que eu tenho para dizer? Sinceramente, vou precisar muito da ajuda do Espírito Santo para dizer alguma coisa em condições, por isso vamos ver como é que isto vai correr. Então, eu sou a Clara, tenho 27 anos, sou casada, sou mãe, e por isso também sou assim um bocadinho da geração Z, quase. Estou ali no limiar, acho que ainda sou millennial, mas estou ali no limiar da geração Z. Nasci em 93, diz-se que a geração Z é mais ou menos a partir de 95, portanto sinto-me ainda com um pezinho lá dentro. Por isso é interessante também esta perspectiva de estar dos dois lados. Eu nos últimos anos tenho trabalhado em redes sociais e em marketing digital e agora estou neste grande desafio que é a Jornada Lisboa 2023, que parece que ainda faltam imensos anos, mas já está imensa coisa a acontecer. Por isso é assim um grande desafio. Eu já tinha estado em Cracóvia como voluntária nas redes sociais, foi a minha primeira jornada e fui como voluntária e também foi uma experiência muito interessante. Estava na equipa de língua portuguesa à espera de encontrar imensos portugueses, mas não, claro que não. Era uma equipa de brasileiros, eu era a única portuguesa. Portanto, é engraçado também pensarmos nesta dimensão da língua portuguesa que vai muito mais além daquilo que nós pensamos e também tem potencial para chegar fora daquilo que, à partida, é o nosso território. Então, falando assim um bocadinho da geração Z, o Fernando ontem explicou que começa a partir de mais ou menos das pessoas que nasceram a partir de 95 e até 2005 ou 2010. E é engraçado porque nós sabemos que esta geração é uma geração que vive no telemóvel, vive nas redes sociais e, à partida, se calhar, temos tendência a pensar que são pessoas alienadas e que não se interessam por nada. Mas é engraçado reparar que esta geração é a geração que é grande adepta de grandes causas. A causa animal, o feminismo, o vegetarianismo, a sustentabilidade. Por isso, se calhar temos de tentar fugir um bocadinho da ideia que são pessoas completamente alienadas e que só querem saber, se calhar, da roupa ou o que seja, mas não, assim, são grandes adeptos, se repararmos bem, são grandes adeptos de algumas causas que estão muito em voga. Portanto, eu diria que estes jovens estão à procura de alguma coisa, de facto, e ser jovem eu acho que é naturalmente isso, é estar à procura, é o momento em que deixamos, se calhar, ou seja, estamos a sair da educação que nos foi dada e somos nós agora a decidir por que caminhos é que queremos ir. E por isso eu acho que estes jovens agarram aquilo que lhes é oferecido, ou seja, só podem agarrar o que lhes é oferecido, não é? Naturalmente vem aquilo que lhes está a ser oferecido e agarram aquilo que lhes interessa mais. Por isso é que eu acho que é tão importante nós, a Igreja, estar nos sítios onde eles estão. Eu sei que há muito essa dúvida ainda, se calhar, apesar de eu acho que já estar um bocadinho ultrapassado e vemos que a Igreja está nas redes sociais, mas acho que ainda há muito a dúvida, que é uma dúvida perfeitamente legítima, será que nós devemos estar nas redes sociais? Será que devemos contribuir para esta alienação? Esta dúvida até ontem na sala plenária eu vi que havia várias pessoas a questionarem-se. Uma opinião muito pessoal e também profissional, digamos assim, eu acho que temos de estar onde os jovens estão. Se eles estão lá, se não é uma coisa má na sua essência, se é possível fazer coisas boas ali, eu acho que nós temos de estar onde eles estão. Podemos tentar estar lá para tirá-los de lá, mas eu acho que a partida é uma batalha perdida e não sei se é a melhor maneira de entrar logo com um discurso de isto é mau, e isto não é bom para vocês, venham aí cá para fora. Claro que nós queremos que os jovens venham cá para fora, até porque eles também gostam de estar cá para fora. Eu acho que isto na pandemia se notou, que eu acho que os jovens perceberam claramente que aquilo não lhes chegava e sentiam a falta de estar pessoalmente, do encontro, que é muito diferente das redes sociais, mas sabemos que claramente, para além do encontro, eles vivem neste mundo e, portanto, parece-me que não temos hipótese, quer gostemos, quer não, de
de estar aqui. E eu acho que é o nosso papel, no meio de tanta coisa que nós sabemos que é má, que é falsa, que não faz sentido, que é tão diferente daquilo que a Igreja acha que é assim, uma proposta de felicidade. Acho que é o papel da Igreja, como é o papel geral da Igreja, que é semear, espalhar sementes de esperança, espalhar sementes de bem e de alegria ali onde parece que há tanta coisa escura e que não vale a pena. Como o Fernando dizia ontem, e muito bem, eu acho que se queremos estar, temos de estar bem. E isso acho que ainda, eu acho que certamente as pessoas que estão cá são pessoas interessadas e informadas e, portanto, sabem que para estar temos de estar bem, só que muitas vezes ainda há a ideia de que a internet é grátis e, portanto, arranjamos alguém que faça ali uma coisinha e, portanto, quando conseguimos fazemos, quando não conseguimos não fazemos. E eu acho que é fundamental, se os jovens estão lá, se passam tanto tempo lá, se nós lhes queremos chegar, temos de assumir isto como um compromisso sério. Temos de olhar para isto não como o fim da cadeia, ou pronto, temos outras coisas para fazer, depois no fim está lá e conseguimos fazer alguma coisinha para alguma coisa nas redes sociais, mas olhar para as redes sociais, se atribuirmos assim tanta importância, temos de olhar como compromisso, com importância, temos se queremos investir, temos de realmente investir. Eu sei que isto é difícil, porque há falta de recursos humanos, há falta de dinheiro, mas eu acho que se é assim tão importante, temos de arranjar maneira de fazer as coisas bem feitas. Regularidade e qualidade. Acho que são assim as palavras de ordem que o Fernando ontem já destacou muito bem. E eu acho que cada entidade, cada diocese, cada paróquia tem de pensar, olhar para aquilo que tem e pensar como é que pode investir. Se calhar não basta ser um voluntário sozinho que vai fazendo umas coisas e depois não tem disponibilidade e, portanto, deixa de acontecer. Por isso, acho que tem de se pensar mesmo num plano, pensar o que é que nós precisamos para pôr isto a funcionar. Se damos tanta importância é porque queremos que isto fique bem feito e, portanto, vamos pensar, vamos definir um plano, vamos fazer uma coisa com pés e cabeça e não uma coisa assim que vamos fazendo ou não vamos fazendo e quando dá. Outra coisa que ontem também nos questionávamos é a questão da linguagem da Igreja, como é que nós devemos estar nas redes sociais, se queremos falar para os jovens, como é que devemos falar com eles. Eu acho que também é uma coisa portuguesa. Nós somos naturalmente mais formais. Por exemplo, quando eu estava em Cracóvia, na equipa de brasileiros, os brasileiros são publicitários desde a nascença, não é? Nascem com todos os skills para venderem o que quer que seja. E eles eram tão, pronto, se calhar um bocadinho exagerado para a nossa cultura, mas falavam cheios de emoção e cheios de vontade e com, pronto, brasileiros, não é? Que falam assim, cheios de vontade e que é uma coisa que eu admiro, que vejo que se calhar falta-nos um bocadinho isso. Então, eu acho que nós temos tendência para ser demasiado formais, institucionais, e eu percebo, não é? Eu percebo perfeitamente, porque temos medo de cometer alguma gafe ou alguma coisa que saia fora do sítio. Parece que pronto, a Igreja temos de falar direitinho. Mas eu acho que temos de arranjar uma forma de falar aos jovens com naturalidade, com beleza e com verdade. Também não temos de entrar em palhaçadas, depois parecem aqueles livros juvenis que usam expressões que parecem muito cool, mas que já estão completamente datadas, que já ninguém diz aquilo. Portanto, às vezes podemos cair nesse erro de queremos ser super jovens e estamos completamente ao lado porque não é uma coisa natural. Portanto, acho que é falar com naturalidade e com verdade. E depois eu acho que é assim, há um ponto-chave que eu acho que não é muito explorado, mas eu acho que é a solução para a comunicação. Isto vai parecer uma coisa super ambiciosa, mas que acho que é uma das soluções que eu acho que não são exploradas o suficientemente ainda na Igreja em Portugal, na comunicação da Igreja em Portugal, nomeadamente aos jovens. Parece-me que não há nada que toque mais o coração de um jovem do que uma história real, um testemunho real. Eu acho que falta muito em Portugal, na comunicação, nas redes sociais, que é onde os jovens maioritariamente estão,
disto de darmos testemunhos reais, de darmos a cara, de contarmos histórias. O storytelling, eu acho que a solução é contarmos histórias. Se calhar não temos de entrar logo pela doutrina, porque se calhar não convencemos os jovens logo com a doutrina, mas temos de contar histórias reais, histórias de alegria, histórias que são de pessoas normais, que são tocadas por esta alegria que é ser cristão, e que é tão característica de um cristão, não é? Quer as coisas aconteçam bem, quer as coisas aconteçam mal, nós somos chamados a ser alegres. E eu acho que ainda é muito isso que toca os jovens e que toca qualquer pessoa, na verdade. Acho que é uma das grandes chaves da evangelização, é isto, espalhar alegria, que é uma coisa que é tão, que os jovens reconhecem tão bem. Portanto, eu acho que há, assim, um grande caminho a fazer nesta área. Se repararmos bem, na verdade, as marcas estão a apostar muito nisto. Eu acho que resulta muito uma marca, se vimos as pequenas marcas que estão a crescer no Instagram, não é? Porque hoje em dia também muito se faz aí, as pessoas das marcas dão sempre a cara. As pessoas precisam de ver a cara, já estamos ultrapassados, já não precisamos de ver de saber só a marca, mas precisamos de saber as histórias por trás da marca, gostamos de ver as caras das pessoas, gostamos de saber o que é que traz as pessoas ali, porque é que tem aquela marca. Portanto, as marcas, se repararem, estão a apostar muito nisto, é dar a cara. E eu acho que faz muita falta isto. Se repararmos também, os jovens, ontem falava-se da questão, e que eu concordo também, se calhar temos de trazer pessoas conhecidas, que são católicas, para falar aos jovens. Ok, pessoas conhecidas, atrizes, atores, apresentadores. Eu não digo que não resulte, mas eu acho que hoje em dia resulta ainda mais pessoas que são jovens como jovens. Nós vemos isso como o influencing que funciona tão bem nas redes sociais. São pessoas que não eram... ficaram conhecidas na internet por falarem de coisas que lhe interessam, e são jovens como jovens. E são das pessoas que mais influenciam as decisões dos jovens e coisas assim mais banais como a roupa que vestem e outras coisas mais sérias como isso que eu estava a falar no início da causa animal, da sustentabilidade, etc. Por isso, eu diria que a chave está aqui, contarmos histórias, não termos medo de dar a cara. Eu acho que isto não é típico da nossa cultura, sinceramente. Acho que há um pudor ainda muito grande em expormos-nos, em darmos a cara. Eu própria, contra mim falo, também tenho assim algum pudor, mas acho que é preciso. Acho que é preciso e, na verdade, eu até ia um pouco mais longe, eu diria, levanta a questão, que se calhar é um bocadinho polémica. Há tantos de nós que estamos presentes nas redes sociais e partilhamos coisas, não é? Partilhamos, sei lá, as nossas férias, partilhamos os nossos filhos, os nossos netos, os avós. Será que não é também da nossa responsabilidade como cristãos, como pessoas que naturalmente cristãos somos chamados a anunciar a boa nova, será que não é o nosso papel também partilhar estas sementes de alegria, estas maravilhas que Deus faz na nossa vida, nas nossas redes sociais? É uma questão que deixo. Eu também falo contra mim, eu não sou assim, mas eu acho que se calhar falta isso. Sinto que há um silêncio muito grande dos católicos nas redes sociais. Quando falam, é para falar de questões polémicas, como o aborto e a eutanásia, que são polémicas no sentido de para a sociedade não trazem consenso. É importante falar delas, mas muitas vezes, se calhar, nem sequer se fala só nessas alturas. Só nessas alturas é que os católicos aparecem e, se calhar, nem aparecem assim tão bem. Será que o nosso papel não é semear estarmos presentes em tudo, as maravilhas que vemos Deus fazer na nossa vida? Será que não temos de partilhá-las com os outros? Partilhamos tanta coisa, partilhamos coisas que se calhar não têm assim tanto interesse. Será que não é o nosso papel semear estas sementes, ou plantar estas sementes de alegria que acontecem? Ou estar presente naturalmente, não é dar lições de moral, é com humildade, com naturalidade, partilhar. Eu sei que Clara, não é fácil.
Posso falar? Peço desculpa, mas é esta missão que me deram. É que nós já somos 15, há bocado éramos 16 e já são 10h24. Ok, eu vou acabar, estou quase. Ouvir, é preciso aqui começar a falar um bocadinho, senão depois. Está bem? Sim, estou mesmo a acabar. Sim. Portanto, também agora vamos poder falar, aquilo que eu deixava esta questão no ar, será que não é o nosso papel também contarmos as nossas próprias histórias, enquanto leigos? Claro que nem toda a gente é chamada a isso, mas quem se sente chamado, será que não é chamado a isso? Depois, outra coisa importante, que às vezes há questões, será que temos de estar em todas as redes sociais? Onde é que devemos estar? Uma opinião pessoal, eu acho que não devemos estar em todas. Se não temos capacidade de estar em todas, mais vale estar numa bem do que tentar estar em todo lado. E esperemos que estar naquela que atinge mais o nosso público-alvo. Portanto, agora vou-me calar e vou dar a palavra a quem tem certamente tanto para dizer. Não sei, se querem dizer alguma coisa, se isto é um disparate que eu disse. Acho que é bom das vossas experiências também poderem partilhar. Sim, será ótimo se pudermos partilhar as nossas experiências e colocar questões à Clara. E temos aqui um grupo muito bom, por isso quem é que avança? Claro, Filipe. Filipe, é só tirar. Sim. Ok, bom dia uma vez mais. Clara, estou de acordo com 99,9% daquilo que disseste. O 0,1% tem a ver precisamente com a última parte que falaste, que pode ser polémica, mas tem a ver também com as estratégias que normalmente se têm. A minha impressão, e partilhando também com malta jovem, sobre esta questão de estar em todas as redes sociais ou não. A minha opinião é precisamente a contrária, né? Não é estar em cada rede social de uma maneira diferente, mas produzires, fazeres, teres produtos que possam ser, que estejam linkados ou que estejam ligados entre as várias redes sociais, porque uma rede social puxa para a outra. Ainda ontem falávamos, acho que era aqui no grupo, que o Facebook já não é visto pela geração Z, mas, no entanto, o teu produto pode ser adaptado a várias redes sociais, ou seja, usar o mesmo produto, mas podendo ser feito e estar linkado, não é? Porque uma vai puxar depois para a outra, não é? E podes também ter mais alcance, não só com esta geração, mas também com outras gerações, através do mesmo produto, da mesma história que produzas. Não é? É a minha opinião e um bocadinho a opinião que tenho ouvido. Sim, eu percebo isso e é esta coisa de rentabilização dos conteúdos, não é? Já que estamos a ter trabalho a fazer qualquer coisa, então vamos tentar rentabilizar e espalhar e usar os conteúdos no máximo de plataformas possível. Eu percebo essa perspectiva, mas também acho que temos de pensar que redes sociais diferentes são públicos diferentes. E, portanto, se calhar no Instagram falamos mais para jovens e no Facebook falamos para uma geração diferente. Por isso, o ideal, eu diria que é adaptarmos a maneira de falar em cada rede social, o conteúdo que publicamos. Não digo que seja impossível usar os mesmos conteúdos em mais do que uma rede social, mas cada rede social tem primeiro o seu público-alvo próprio e depois a sua maneira própria de funcionar, não é? O Instagram funciona com imagens, não é? É imagem e vídeo. O Facebook é muito mais, também há imagem e vídeo, mas há links, há outras maneiras tem as suas especificidades próprias e maneiras de partilhar. Não digo que seja impossível, agora, eu acho que se queremos fazer um bom trabalho e se isso implica focarmos numa rede social, eu diria que se calhar mais vale isso, focarmos numa rede social e trabalharmos bem para aquela, do que tentar fazer uma coisa que dê para todas, mas que não seja perfeita para nenhuma. Não sei se... Clara, sim. Clara, o padre António Valério estava aqui a pedir para colocar uma questão e a experiência que ele tem, se calhar vem de encontro exatamente a esta pergunta que foi feita agora. Sim, depois também muito obrigado, Clara, pela partilha das indicações. Portanto, eu creio que isto é sempre muito bom ouvir isto e motivador para não nos fazer esquecer que nós não somos produtores de conteúdos, sobretudo quando estamos nas redes sociais, não é? Nós habitualmente, neste caso, nós temos uma editorial, fazemos livros, revistas, portanto, é a produção de conteúdo para as pessoas lerem. As redes sociais é um registro completamente diferente que nos põe
a interagir com as pessoas, mas o podermos pensar sempre no nosso perfil como o placar onde pomos as coisas e as pessoas vão lá assistir, isto é uma tentação muito grande. E por isso criar sistemas de reação, de conversa para o público de cada rede é um desafio enorme. E é claro que o Facebook a gente percebe que é determinadas pessoas que vão, as redes do Instagram, e também depende muito dos projetos. Por exemplo, o projeto do Passa a Rezar, percebemos que é uma geração mais millennial. Também temos o Click to Pray, apesar de não sermos nós agora a gerir, é uma geração ainda mais nova. E depois o que percebemos é a dificuldade que nós queremos falar com a geração Z, por exemplo, que é uma geração que não é fácil falar e cativar, e por isso como é que a gente pode falar com eles, sendo que as pessoas que trabalham nas nossas equipas são geração X, millennial, para não dizer boomers, não é? Mas esse aí já nem sequer até as redes sociais não entram muito. E por isso como é que nós podemos fazer conteúdos, criar e pensar conteúdos para jovens se não somos tipo esses jovens. E nem há se calhar muita facilidade em termos equipas, pessoas dentro das nossas equipas a trabalhar nisso. E como é que se poderia, porque isto implica pensar histórias, tipos de resposta, modos de interação. Eu não sei, Clara, que sugestão é que daria, como é que nós numa equipa que já está a funcionar com pessoas que já têm na própria instituição, como é que se cria uma cultura de comunicação juvenil com jovens, ou ganhar sensibilidade a isso, não sei como é que poderia ser possível. Pois é uma pergunta difícil, eu acho que é assim uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, porque normalmente são pessoas mais velhas a querer comunicar com os jovens. Eu acho que uma forma é primeiro tentarmos mergulhar totalmente no mundo dos jovens, ou seja, irmos ver aquilo que eles veem. Nós sabemos mais ou menos onde é que eles estão, então quanto mais mergulhamos, mais vamos percebendo onde é que eles estão, como é que falam, o que é que gostam, de que maneira é que esperam que se fale com eles. O ideal, eu diria, é mesmo pôr jovens a falar, é perguntar aos jovens. Eu sei que isto depende da maneira como é que... Depende de cada entidade ou de quem está a tentar fazer isso, mas eu acho que é tentar pôr os jovens ao barulho, digamos assim, trazê-los de alguma maneira, alguns aos quais conseguimos chegar. Eu imagino que há alguns, se calhar não são muitos, mas conseguimos chegar a alguns que nos são próximos e se calhar puxá-los, começar a puxar por eles no sentido de convidá-los para fazer determinada coisa, ou convidá-los para, olha, o que é que vocês, vamos pensar, se quiséssemos falar convosco, qual era a maneira de falar convosco? Há sempre alguns que estão mais próximos de nós, eu acho que se calhar é desafiá-los, fazer um programa qualquer para os jovens e desafiá-los e trazê-los. Sei que não é uma resposta fácil, mas não vejo outra solução. Claro, o António Marujo também está a pedir para colocar uma questão. Está com o microfone desligado. Microfone, António. Pois estou. Eu estava. Estava a dizer que te agradecia porque disseste coisas que eu acho que são muito importantes e ontem, enfim, como eu não estive neste grupo, depois o resumo que foi feito dava-me vontade de falar várias coisas, de conversar várias coisas e no fundo o que eu vou dizer tem a ver com essa vontade que já ontem tinha e com alguns dos argumentos que foram dados. Porque eu acho que devemos discutir isto muito seriamente, ou seja, parece-me que é óbvio que temos de estar nestes sítios como estamos noutros, como estamos, por exemplo, a trabalhar com presos, como há pessoas a trabalhar com presos, como há pessoas a trabalhar no mundo da prostituição, como há pessoas a trabalhar com os mais pobres, sem com isso dizer que passamos a ser ladrões, ou prostitutos, ou pobres, miseráveis, etc. Ou seja, para mim a questão fundamental é como é que nós estamos nas coisas. E eu, como tenho um espírito desde logo, muito autocrítico, estou sempre a pensar nas coisas onde estou, o que é que eu estou a fazer errado para que isto ou aquilo ou aquilo outro não funcione. E esse espírito depois alarga-se também, obviamente,
à minha redação, por exemplo, à redação quando eu estive no público. Nunca fui corporativo, portanto estava sempre à procura de como é que se deve fazer melhor, no caso, para podermos ser lidos, ou em igreja, como é que se deve fazer melhor para as pessoas perceberem a nossa mensagem. Porque acho que a pergunta deve ser sempre o que é que eu não estou a fazer bem para que os outros não estejam comigo. Mesmo em igreja, e sobretudo talvez em igreja. E portanto, estar nas coisas com este sentido crítico, desde logo percebendo uma coisa que para mim é razão de conflito, porque eu uso as redes sociais, nomeadamente o Facebook, o Instagram e o Twitter ainda lá não cheguei, mas a questão fundamental é, hoje, estes instrumentos, que, como tu disseste, são ótimos, são coisas fantásticas, mas também têm um lado perverso, um lado negro, porque neste momento são instrumentos de uma ameaça profundíssima às democracias e às nossas formas de viver e de nos organizarmos. Quer dizer, quando sabemos já clarissimamente que o Facebook manipulou os resultados do Brexit ou manipulou as eleições americanas de há 4 anos, está tudo dito acerca da influência péssima que isto pode ter no nosso mundo. Para não falar de outras coisas, recrutamentos de jovens para Daesh e companhias, enfim, por aí fora. Depois, segunda ideia, e vou ser mais rápido, também me parece que fizeste muito bem em dizer não podemos estar só em determinados temas e, sobretudo, não podemos estar só com determinadas linguagens. Porque eu ontem dei o exemplo, depois da intervenção do Tolentino, da manifestação hoje do clima, hoje à tarde, porque há uma coisa curiosa, que é, nós olhamos para a lista das organizações que começam a envolver-se nestas coisas e dizemos, isto é só escardalha, portanto eu não vou para lá. Depois, como eu não vou para lá, passado tempos olhamos e é cada vez mais escardalha e cada vez menos o que... escardalha entre aspas, porque obviamente há lá muita gente fantástica e mesmo muita gente de esquerda que ainda bem que está. Mas depois queixamos porque aquilo é só não sei o quê e portanto não presta. Ora, se nós não estamos nas coisas, se nós não estamos na política, obviamente, como dizia o Papa há meia dúzia de anos a alunos de colégios e de escolas jesuítas, obviamente não sujamos as mãos e, portanto, a política continuará a ser aquilo que nós nos queixamos que é. E, finalmente, uma terceira nota, em relação à atitude da Igreja que tu também referiste, e que me parece, eu que estive largos anos na Pastoral Juvenil em Aveiro e, enfim, depois nas coisas que nós fazíamos a nível regional ou nacional, há 2 coisas que para nós foi sempre essencial e que eu, sem querer parecer o velho dos marretas a dizer que no meu tempo é que fazíamos bem, mas hoje, às vezes, há algumas coisas que eu observo, às vezes sou o velho dos marretas, mas pronto, os disparados do Cocas têm que ser. Há 2 coisas que me parece que às vezes se resvala bastante hoje, em muitas coisas que se fazem, não estou a dizer que é tudo, nem estou a dizer que nós só fazíamos coisas boas, que é, primeiro, a Igreja não pode fazer destas coisas um púlpito, não pode querer continuar a falar de um púlpito, ou seja, a falar de cima para baixo. Tu dizias que muitas vezes são as pessoas mais velhas a querer comunicar com os jovens, ou seja, as coisas ou são para dar protagonismo aos jovens, ou então não servem de todo para a malta nova. Eu fico estarrecido quando entro numa igreja, que é hoje o mais comum, e olho para mim, que tenho 59 anos, e olho em redor e digo, mas eu sou dos mais novos aqui. Porque, de facto, uma coisa como a Jornada da Juventude, por exemplo, é um balão de oxigénio que muitas vezes só nos ilude, porque os jovens não estão cada vez menos connosco em termos de igreja. E porquê? Porque nós, muitas vezes, o que fazemos é falar como se continuássemos a falar do púlpito, de cima para baixo, para as pessoas ouvirem e fazerem o que nós queremos que elas façam.
E o segundo pormenor é que muitas vezes fazemos dos jovens gente infantilizada, ou seja, que não lhes damos, não procuramos entendê-los, não procuramos perceber as suas razões, as suas motivações para as coisas, as suas buscas. Obviamente eu, quando tinha 19 anos, ou 18 anos, ou 20, defendia determinadas coisas, ou tinha muitos modos de ver, que hoje corrigi, ou que hoje adaptei, ou que hoje alterei. Porquê? Porque a vida vai-nos fazendo perceber uma data de coisas, às vezes num sentido, às vezes noutro. Agora, os jovens têm que ser percebidos na fase em que estão, na linguagem com que usam, nas coisas que vivem, e é aí que eu tenho que os perceber, não é achar que eles têm que me entender a mim, que tenho mais 30 anos do que eles, ou 40. Pronto, e já falei demais. Obrigado. Eu estou aqui a olhar, mas há aqui jovens. Ludmila, está aqui. Esse marreta aí do lado, que eu conheço, que não tem nada de marreta, está a falar para os jovens, Ludmila. Bom dia, é verdade, sim. Eu ainda faço parte desta geração Z. Não sei se sou das mais novas aqui, mas ainda sou a miudinha que está incluída nesta geração. E às vezes sinto-me particularmente estranha quando vejo os mais crescidos com esta dificuldade de conversar com esta geração e de ter essa ligação, seja através das redes sociais ou mesmo presencialmente, na dificuldade que partilhava na questão da missa, de sentirem a falta dos jovens na missa. Eu acho que isto parte muito de uma questão particular. Para já, nem todos na geração Z são iguais. E certamente que dentro das redes também procuramos conteúdos diferentes. Claro que tem umas redes que nos identificamos mais. Por exemplo, o facto de estarmos muito no Instagram, eu sinto que nas comunicações focam muito no Instagram como uma forma de comunicarem com os jovens, mas os jovens continuam também no Facebook. Mas só comunicam no Facebook de uma forma muito diferente. Eu vou ao Facebook não para comunicar com os outros, não para partilhar conteúdos, mas para visualizar. Portanto, os jovens continuam no Facebook e visualizam muitos conteúdos. A diferença é a forma como as pessoas comunicam no Facebook. O Facebook tem muitos textos que nós não temos paciência para ler. Eu falo pessoalmente, não tenho mesmo paciência para ler textos grandes do Facebook. Se eu quiser ler textos grandes, eu procuro livros. Gosto de ler livros, mas textos grandes no Facebook, não. E o Facebook tem essa particularidade. E o Instagram é muito mais fácil para nós comunicarmos, porque comunicamos muito visualmente. Gostamos de ver as imagens e se a imagem for boa, vamos ler a descrição, vamos ver o vídeo e aí em diante. E os jovens vão desaparecendo também na vida da comunidade. Eu sinto muito isto porque sinto que às vezes não temos o papel que desejamos. Às vezes somos meio que postos de lado, não é? Estamos numa fase em que somos acompanhados, mas depois esse acompanhamento parece que dura e dura e depois quando chega aquela fase de termos voz, parece que não nos dão espaço para termos essa voz. E enquanto jovens sentimos muito essa necessidade. Eu dou catequese a miúdos de 12, 13 anos e eu sinto muito neles a necessidade de falar sobre a vida deles, não interessa o quê. A nossa catequese, por mais que falemos de evangelização, de Jesus e tudo mais, a catequese tem que acabar com eles a falarem sobre a vida deles. Porque cada vez mais esta geração sente a necessidade de falar. E quando não há esse espaço para expressarem aquilo que sentem, porque depois têm ideias, aquilo vai acumulando e fica com eles e depois é uma confusão na cabeça que não sabem como expressar. Portanto, eu acho que é importante darmos espaço aos jovens para poderem expressar-se, mesmo que se expressem mal, e também está o lado adulto de nos educarem, de nos mostrarem como podemos nos expressar. E sinto que a Igreja, por vezes,
não se aproxima tanto nesta comunicação, seja nos meios digitais, não há tanto essa proximidade de uma comunicação focada em perceber o contexto de um jovem. Queremos evangelizar, mas estamos a evangelizar com as ideias assim um bocado antigas, por assim dizer. Eu acho que é importante é que a mensagem chegue. Não interessa se a mensagem chega tocando a história pessoal da pessoa ou se é por contar as histórias de outras. Se a mensagem chegar, eu acho que a forma, claro que temos que ter também o todo cuidado, mas é dar espaço aos jovens para poderem comunicar. Acho que é isso. E obrigada, Clara. Peço desculpa, cheguei tarde porque andei um bocado confusa e um bocado perdida, não sabia bem por onde andar, mas obrigada pela tua partilha. Olha, eu chamo a atenção para que nós podemos ir olhando para o chat e podemos ir vendo as perguntas que cada um vai querendo fazer. Neste momento estava o Padre Filipe a tentar entrar, não sei se a Clara viu. Sim, Padre Filipe queria fazer uma pergunta, não é? Sim, mais para a Ludmila, mas para outros também um bocadinho da experiência. Tenho ouvido falar das plataformas digitais, sobretudo Facebook, Instagram, pronto, ontem falamos do TikTok. Qual é a vossa experiência, qual é a tua experiência, Ludmila, com o WhatsApp? É assim, para mim o WhatsApp neste momento é o mundo. É se calhar das redes sociais onde passo mais tempo, porque hoje em dia quase ninguém utiliza SMS, não é? Ninguém manda SMS, é tudo pelo WhatsApp. Agora, a questão do WhatsApp é que às vezes é um bocado saturado com os grupos que vão existindo, temos grupos para tudo, e às vezes é um bocado difícil conseguirmos gerir tantas informações nos grupos, quando são particularmente grupos com muitas pessoas, em que basta 10 pessoas mandarem a mensagem que já se acumula e depois fica saturado termos que ler aquilo tudo. Mas é das redes que eu particularmente utilizo e gosto de utilizar para trabalhar enquanto catequista, nos grupos de jovens também, é das redes que mais utilizamos para nos comunicarmos e às vezes é bom mesmo para criar também momentos de partilha, não ser só uma rede em que vamos organizando coisas, mas também que possa ser uma rede em que podemos ir lançando desafios. Os meus miúdos da catequese, nós utilizamos o WhatsApp com eles, em que a partida temos que criar regras também para que não seja uma coisa banal em que eles utilizam para tudo e mais alguma coisa, mas para que eles também tenham espaço para poderem expressar-se. E vamos lançando desafios em que eles vão fazendo também partilhas connosco, e depois em casos particulares, se achamos que eles necessitam de mais atenção, esta rede também serve para depois conseguirmos ter um olhar e entrarmos em contacto diretamente com eles para conseguirmos escutar aquilo que eles têm para nos dizer. Desculpa, é a tua experiência ou achas que também é a experiência desta geração? Eu acho que é a experiência desta geração. Eu acho que nós utilizamos muito o WhatsApp, muito. Principalmente mesmo em grupos, utilizamos muito o WhatsApp. Não sei se o Padre Hugo tem alguma coisa para partilhar connosco, uma pessoa que tem assim alguma experiência nas redes sociais e não sei se quer partilhar alguma coisa connosco. Não é obrigado, só se quiser. Padre Hugo ficou parado. Exato, perdemos o Padre. Eu estou aqui, não sei se estão a ouvir. Sim. Então, eu comecei por dar-vos os bons dias e acho que realmente nós temos muito a aprender com os jovens da Igreja e temos que mergulhar muitas vezes na vida deles, caminhar com eles para que possamos aprender as suas linguagens, também os seus interesses e assim caminharmos todos como Igreja
porque a nossa igreja não é uma igreja, não é uma igreja para jovens, não é uma igreja para adultos, não é uma igreja para anciões, mas cada um deve viver a sua fé na idade em que se encontra. E eu penso que nós não podemos, temos que dar este espaço realmente aos jovens, não chamá-los apenas por uma questão formal, mas porque realmente eles têm esta voz, têm esta capacidade, são capazes de coisas belas, também de coisas profundas, porque mesmo uma certa geração mais nova, eles também gostam de higiene, gostam disso, e nós podemos ganhar muito com isso. Agora, continuo também a dizer, eu vivo eu sou parte de 7 comunidades, mas tenho nesta comunidade aqui do Arciprestado de Trancoso, tenho só cerca de 500 pessoas, é uma geração mais elevada, mas continuo a dizer que devemos estar presente também para esta geração, ter em conta esta geração mais nova, não esquecendo as formas de comunicar de os outros, mas tentar integrar isto, acho que é uma grande riqueza para todos. Gostaria só de acrescentar uma coisa naquilo que eu partilhava, disto da comunicação, por exemplo, no digital com os jovens. O que eu sinto muito é que, principalmente as páginas das igrejas e tudo mais que eu vou seguindo nas minhas redes, é que às vezes somos entupidos com frases bonitas, e que eu acho muito bem, não é? Frases bíblicas que vão aparecendo no nosso feed e que é muito bom, mas só que sentimos muito, e há pouco o Sr. António partilhava a questão de podermos também ir partilhando e participando nessas coisas que é bom, mas que a Igreja nem sempre está presente. É que nós, enquanto jovens católicos, por vezes temos a noção e sabemos a posição da Igreja em certos assuntos, mas depois nós próprios não sabemos como é que nós, enquanto jovens, podemos nos posicionarmos enquanto católicos em certos assuntos, e precisamos também de ser educados nesses campos, e a Igreja nem sempre aproveita, ou se calhar quase nunca aproveita, as redes para nos educarem nestes campos. A maioria das páginas que eu sigo é para partilharem frases, partilharem homilias, partilharem notícias, partilharem, sei lá, o programa semanal da paróquia. Mas depois, quando é para falar sobre assuntos que realmente causam impacto na vida da comunidade e na vida dos jovens, assuntos que nós queremos participar, mas não sabemos como, enquanto católicos muito menos. E depois o que acontece é que vamos apanhando o que os outros dizem e tentamos nos posicionar, mas estamos com um pé dentro e um pé fora, porque acreditamos que, enquanto católicos, se calhar isto não está certo, mas os outros explicam-nos de uma forma que a Igreja não nos explica. Às vezes é importante a Igreja aproveitar também este meio para nos explicar, para nos elucidar e para nos formar, para não darmos aí só perdidos com frases bonitas, porque é bom, é importante, mas também é preciso uma educação. E eu acho que a Igreja não aproveita as redes e os sítios onde os jovens estão para nos educar. E acho que é isto. Clara, há aqui mais um pedido, António, para fazer 10 segundos de uma pergunta. Para a Ludmila, mas Ludmila, eu quando disseste Sr. António fiquei a olhar a ver se havia mais alguém. Ficou aflito, Ludmila, ficou aflito, até lhe deu uma coisa. Peço desculpa. Tens que tratar por António, senão ele fica doente. Exatamente. Está bem, António. Porque no Evangelho também não há títulos, que eu, pelo menos na minha Bíblia, na minha versão, não há lá títulos. Mas sim, era para te perguntar só se nos podes dizer onde é que trabalhas enquanto catequista
e descrever em 2 ou 3 frases o meio envolvente, o que é que são essas crianças. E já agora para a Clara, abusando, ou para as duas, se quiserem, esta questão da linguagem, que é o meu espanto por ver, às vezes, tem a ver com a questão da infantilização ainda, ver que para os jovens, ou na forma de nos aproximarmos dos jovens, continua a haver imensas coisas, sobretudo em termos gráficos, fotos, desenhos, ilustrações, o que seja, que eu achava normal há 50 ou 60 anos. Hoje já não acho normal, quer dizer, são uma linguagem completamente passada, ultrapassada, com uns pôr-do-sóis pirosíssimos, com umas imagens de Jesus que já não lembram nem ao diabo, portanto, quanto mais. E como é que nós continuamos a insistir numa linguagem que passou, que deveria ter passado à história, pelo menos? Não sei, se calhar eu começo, né? Para não me esquecer da pergunta. Então, eu sou da paróquia de Montabrão, não sei se conhecem, linha de Sintra, periferia de Lisboa. Então, esta é a minha realidade, em que é uma paróquia com alguns jovens, não podemos também pensar que todas as paróquias carecem de jovens, particularmente em Montabrão. Graças a Deus que temos vindo a crescer os jovens muito na paróquia. Claro que tem sempre uma percentagem enorme que depois do crisma desaparecem, mas é uma paróquia em que os jovens estão ativos. E a realidade dos meus miúdos da catequese são de miúdos com muitas necessidades, muitos problemas. Não sei se é devido também ao meio em que vivem, mas o que eu sinto por vezes é que é mesmo algo geral, porque são necessidades que eles vão apresentando, da questão dos problemas particulares e familiares que eu falava há pouco, que eles sentem essa necessidade de falar. Eu creio que não seja só com os meus miúdos, porque eu pertenci ao grupo de Jovens Sem Fronteiras, em que são jovens do norte a sul do país, e ao conviver com esses mesmos jovens também acabei por ter um pouco dessa noção. Portanto, Montabrão é uma realidade muito particular, porque temos muitos jovens, portanto, os miúdos da catequese já vão crescendo na igreja com a verem os jovens ativos na própria comunidade. Claro que faz toda a diferença, porque depois acabam por ver os outros jovens como um modelo a seguir, mas não sei se respondi a pergunta. Sim, obrigado. Essa é a realidade de Montabrão. 3 minutos, Clara. E agora, respondendo rapidamente à segunda pergunta, sim, eu também acho que há um grande problema. Acho que temos de voltar àquilo do bom, do belo e do verdadeiro, e eu acho que estamos em falha em relação ao belo. Não sei porque, acho que ainda há um bocado essa ideia de que as imagens da igreja, ou quando fazemos um cartaz, acho que às vezes ainda caímos no erro de com uma letra assim a imitar um medieval, que eu acho que isso é o oposto, não é? O cristianismo é um acontecimento histórico, mas é muito mais do que isso. É atual e Cristo está vivo, portanto é de todos os tempos. E eu acho que se calhar é aqui que tem de entrar uma ajuda profissional, sinceramente. O não bastar ser uma pessoa que tem Facebook, então pode ajudar a pôr lá umas coisas. Se calhar temos de entrar, não digo que tem de ser toda uma estrutura profissionalizada, mas temos de pedir ajuda a quem realmente sabe. E se queremos fazer isto a sério, acho que se calhar tem de ser assim. Já agora, só para partilhar uma coisa, há bocado
A Ludmila estava a falar da questão de não sentir a falta de que a Igreja fale de determinados temas que explique tão bem como os outros explicam, não é? Explica a sua perspectiva tão bem como os outros explicam. Eu cresci em Guimarães, vou dar só assim uma experiência pessoal, eu cresci em Guimarães e numa paróquia pequena e sentia muito falta disso como jovem, era ir à missa ao domingo, mas sentia que falta de alguém que me explicasse isso, esta proposta da Igreja em tantos temas diferentes. E para mim foi fundamental, já isto há 12 anos, mas foi fundamental aquilo que eu encontrei na internet. Na altura os blogs estavam assim mais em voga, ou as conferências em vídeo que eu encontrava no YouTube, que me deram assim, que foi assim tipo uma tábua de salvação e que me mostraram como é possível alguém na Igreja explicar bem as coisas, digamos assim, e mais do que isso, ver alguém que vive a fundo aquilo que a Igreja propõe, e não é só ir à missa ao domingo. Portanto, já há 12 anos para mim isto foi muito importante, por isso se calhar agora que, na altura nem sequer havia internet no telemóvel, agora que estamos sempre ligados, se calhar tem muito mais importância ainda. Portanto, só um pequeno apontamento. Olha, eu tenho esta obrigação de abrir e fechar. Eu tenho a convicção, não sei o que é que vocês sentem, mas eu acho que nós continuávamos calmamente a falar pelo menos mais uma meia hora, não era? Mas pronto, estas regras estão estabelecidas. Eu agradeço muito à Clara ter a disponibilidade para estar aqui, agradeço a presença de todos.